Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Yasmin de Mero, representando a Tribuna Sociedade de Debates, e eu serei a chair dessa grande final. Para mim, é uma honra e um privilégio estar julgando com as pessoas que estão nessa mesa, sendo estes João Pedro Mamede, da Senatus, Rafaela Salles, da USP, Pedro Filogônio, da João Pinheiro, e Ian Gualberto, da Sociedade de Debates FDV. Hoje, a nossa grande final ela é composta por debatedores excepcionais, sendo estes Ítalo Juan e Júlia Ribeiro, da Universidade Lucas de Medeiros e Bruno Visnadi, da Jéssica Peixoto e Guilherme Pereira, da USP, e Ingrid Altino e Danilo Andrade, da SDP. Para que possamos começar o debate, relembro a vocês que vocês terão um tempo de 7 minutos e 15 segundos para concluir os seus argumentos. Caso esse tempo ultrapasse, eu irei interrompê-los. Lembrando que nós vamos estar utilizando 2 cronômetros simultaneamente. E o João Pedro Mamede ele vai estar apertando a sineta para que vocês possam escutar, mas vocês também podem levar um cronômetro. Mas eu recordo a vocês que antes de começarem a discursar, por favor, façam uma contagem regressiva de 3 segundos para que ambos os cronômetros estejam sincronizados entre si e com o cronômetro, caso vocês desejem utilizar. No mais, a primeira bancada de governo, quem fala primeiro, quem fala depois e quais são os pronomes? Da primeira oposição, quem fala primeiro, quem fala depois? Segundo governo, quem fala primeiro, quem fala depois? Segunda oposição, quem fala primeiro, quem fala depois? Obrigada, Ingrid. No mais, assim que se sentir confortável, a primeira-ministra pode subir ao púlpito para proferir o seu discurso. Alô? Foi? Ok. Vai ser legal eu gritando no microfone. Eu conto 1, 2, 3, né? 1, 2, meia e já. Mesa, uma caracterização que é importante para fins desse debate. É provável que na contrafactual do governo o agronegócio ele segue existindo e ele segue existindo com força. Porque ele é um setor que está bem estabelecido economicamente dentro do nosso país já há algumas décadas, é um setor que movimenta muito da economia e é um setor que atrai investimento internacional. Mas uma caracterização que é mais importante do que isso é falar sobre como o Brasil enfrenta hoje a pior das mazelas sociais que nós poderíamos enfrentar, que é a questão da fome. O Brasil volta para o mapa da fome e enfrenta
representa um processo de 33 milhões de brasileiros estarem, nesse momento, tendo problema para realizar as 3 refeições básicas num dia. E é exatamente nisso que eu vou começar a comparativa desse debate, que é sobre como que o agronegócio, a partir do momento em que ele se torna um setor dominante e que a gente não tem tanto incentivo dentro da agricultura familiar, ele tem um maior problema para atender exatamente a função que é essa alimentação do mercado interno. Mesa, quais são os problemas do agronegócio? Porque quando a gente fala sobre commodity, existe uma variação de preço das commodities, porque o preço agregado não é delas, elas não valem muito, elas valem segundo uma cotação internacional. Isso faz com que os grandes produtores, eles sejam, primeiro, desincentivados a vender esses materiais internamente, ainda que a gente tem uma capacidade produtiva grande, como por exemplo a gente fala na questão da soja, a gente produz muita soja, mas pouquíssima soja fica aqui, ela é vendida para o mercado chinês, ou ainda dentro daqueles alimentos que servem ao mercado interno, existe uma situação de instabilidade do suprimento, porque se eu aumento e encareço esses produtos, por exemplo, em dólar ou coisas do tipo, existe um incentivo desses grandes produtores venderem para fora, que é basicamente o que está acontecendo agora em relação à guerra da Ucrânia. A gente tem uma falta de suprimento de grãos, o mercado interno vai vender lá para fora, o agronegócio, exatamente porque eles vão ganhar mais, porque não existe, por exemplo, nenhum tipo de comprometimento social, ainda que a gente esteja dando, enquanto Estado, incentivos para que eles se desenvolvam, como, por exemplo, questões fiscais e etc. Então, só por isso já é imoral que o Estado esteja, por exemplo, dando esse tipo de dinheiro para isso. Mas mais do que isso, isso já era um problema, Mesa, há 10, 20 anos atrás. Mas com a estabilização do setor internacionalmente, o Brasil ser reconhecido como um grande exportador desse primeiro setor, ficou ainda pior. E vamos lá, o que acontece em relação ao primeiro produtor? É ele quem produz para o mercado interno diante da impossibilidade de escalabilidade da sua produção. A gente está falando aqui sobre unidades produtivas que elas estão limitadas e não conseguem, por exemplo, fazer um grande suprimento, individualmente falando. Então não tem como eu, que sou um produtor, por exemplo, de médio porte, vender e realizar negócios a longo prazo, por exemplo, com a China ou com outros países que estejam, por exemplo, interessados em determinados materiais. Isso força eles a, por exemplo, terem esse atendimento às demandas internas do mercado. Até por uma questão, assim, de proximidade também. E o que impede esse cara que já está comprometido em produzir essa alimentação que vai para a mesa do trabalhador a fazer isso em maior escala? É a baixa integração em termos de mercado. A gente está falando sobre agentes econômicos que geralmente não têm uma capacidade econômica já a priori, a gente está falando sobre famílias de classe média no melhor cenário, e no final das contas, a gente precisa desse tipo de incentivo exatamente para que eles sejam multiplicados. E mais do que isso, a gente precisa do incentivo que o governo está propondo aqui exatamente para que a gente consiga aprimorar, por exemplo, as rotas de escoamento do campo para a cidade. E isso é muito importante para que o preço do alimento que chega na mesa da pessoa, no final das contas, esteja mais barato. Tanto por esse aumento de oferta, mas também por esses barateamentos em relação à produção. Mas mais do que isso, Mesa, é importante dizer que a gente deve defender essa moção porque existe uma dívida moral do Brasil em relação à população do campo. Em 1850 foi editada a Lei de Terras no nosso país, em que definiu uma coisa, que é o fato de que para você ter dono de terras no Brasil, você não bastava chegar lá e ocupá-las, você tinha que comprá-las. Isso foi antecedente ao processo de abolição do Brasil, que fez com que a população pobre, a população preta, não tivesse acesso à noção de propriedade dentro do nosso país. Essa cristalização do nosso acesso à propriedade atinge principalmente as pessoas pretas, como as pessoas também interioranas, que já eram as pobres a priori. E mais do que isso, eu reforcei a elite podendo comprar essa nação de terras. O que acontece? A gente montou então uma situação de desigualdade em expansão, porque se eu tenho terras a priori, eu sou o primeiro player, por exemplo, a ocupar aquele mercado. E a capacidade de investimento em tecnologia, em aprimoração, dominou esse mercado, favorecendo as mesmas pessoas. É assim que o José Sarney e a família dele detêm, por exemplo, de 1/3 das terras produtivas do estado do Maranhão inteiro. E mais do que isso, Júlia, mas o que isso tem a ver com a população em geral? Porque o primeiro setor de desenvolvimento social do Brasil foi a agricultura. E isso montou essa financiarização dentro desse setor, que eu já mostrei pra vocês, que ele foi montado numa base desigual, fez com que toda a desigualdade permeasse de uma maneira mais incrustada dentro da nossa sociedade. E pior, o Brasil nunca aprovou uma reforma agrária. Outros países que passavam por um processo de desigualdade fizeram uma reforma agrária e tiveram aumentos consideráveis em relação à situação de IDH. Então, se eu já começo de um ponto desigual e eu não corrijo essa desigualdade lá pra frente, existe uma noção de empobrecimento de uma população específica, de uma negligência em relação aos interesses sociais que o Estado não pode manter. E mais do que isso, Mesa, note como isso tem impactos até hoje em dia, como a criminalização dos movimentos de terra. Basicamente,
justamente o MST, o MTST, são movimentos que são vistos aos maus olhos, porque eles lutam exatamente por esse tipo de noção que a gente está defendendo aqui do lado do governo. Então, essas pessoas que já tiveram esses ônus negados, que eu já provei, que isso atingiu a população mais vulnerável e que continua atingindo até hoje, montou um sistema de desigualdade, continuam sendo alvo, por exemplo, de uma rejeição social e de uma impossibilidade de conseguirem se desenvolver. Mas vamos lá. A segunda questão que eu quero falar para vocês é como que a geração de empregos é mais possível a partir do momento em que a gente investe mais nessa agricultura familiar. A oposição tem que lidar com o ônus do processo de automação do campo, que é uma tendência que existe principalmente dentro do agronegócio, que tem a capacidade de financiarização. Isso é algo que, por exemplo, está previsto a acontecer em países como o Brasil de maneira completa até 30, 50 anos. Então eu tenho uma massa de pessoas que já não tem, por exemplo, as melhores escolas, que já passou por esse processo de desigualdade que eu falei para vocês, sendo simplesmente dispensados dos seus postos de trabalho. Então é importante que a gente realoque essas pessoas dentro da cadeia produtiva nacional, criando esse tipo de espaço, dando autonomia para aquele pequeno agricultor que trabalha, por exemplo, para uma grande empresa de agronegócio, ele conseguir montar a lógica, a célula familiar dele ali para produzir. Isso emprega mais pessoas, que gera mais poder de compra dentro da população e melhora vários aspectos econômicos. A gente consegue gerar uma geração de emprego superior ao agronegócio, porque hoje já está automatizado, e a gente resolve um pouco um problema que vai ter lá no futuro, que é um monte de gente não tendo emprego e, por exemplo, se mudando para cidades sem ter uma capacidade, por exemplo, de competir. Mas, por último, o último ponto que o Juan vai desenvolver melhor do que eu é a questão ambiental. Mesa, note que hoje existe uma tendência de protecionismo ambiental em relação às relações internacionais. E o agronegócio dentro do Brasil tem uma grande indisposição, por exemplo, a fazer processos de rotação de solo que façam com que eles não sejam esgotados no longo prazo, a combater, por exemplo, o desmatamento. Dentro do nosso cenário, a gente cria dentro do Brasil uma espécie de laboratório no qual a gente vai ter uma capacidade de proteger essas questões ambientais de uma maneira mais efetiva. Então eu não tenho mais só a cobrança que vai vir lá da Europa. Eu tenho um exemplo de produção dentro do nosso país que vai ser respeitar determinados paradigmas. E esses são incentivos, inclusive, importantes para o próprio agronegócio. Muito orgulho em propor. Muito obrigada, senhora deputada. A mesa agora convida o líder da oposição para proferir o seu discurso quanto este se sentir confortável. Pessoal, já vou iniciar. Vou iniciar em 5, 4, 3, 2, 1. Os próximos anos da política brasileira serão muito complicados. Uma população extremamente dividida e radicalizada frente a um governo de esquerda com rejeição no Congresso e na própria população. Aqui na oposição nós preferimos o lado que captura apoio político, que gera mais estabilidade e no fim leva o Brasil ao melhor caminho econômico. A retórica populista aqui do primeiro governo mostra como descolados eles estão da realidade, só falando de uma dívida moral sem resolver de verdade o problema do pobre, além de dar um subemprego para eles trabalhando no campo, que a gente queria ter que não resolve o problema deles. O que resolve o problema deles é a política pública, que nós vamos mostrar porque isso está do nosso lado, mas vale dizer, além em termos de framing também, que a gente tem uma janela de oportunidade já extremamente relevante aqui, especialmente quando a gente se fala em boom commodities, o mesmo que o Lula teve no início do governo dele, a gente tende a ter agora, e você tem como é que eu posso falar? Uma onda assim que a gente pode surfar, que o Bolsonaro começou a surfar no final do mandato dele, e que a gente consegue efetivamente usar essa janela de oportunidade para se desenvolver, para aumentar nossa produção de commodity e ser muito mais competitivo no mercado externo. Quanto ao primeiro governo aqui, rapidinho, vamos especificamente falar sobre a moção. Ela tenta fugir do ônus falando que o agro continua existindo, ok, mas o agro depende de incentivo. Literalmente, como ela falou, a gente vende commodity. Commodity não tem diferencial competitivo. O diferencial competitivo de commodity é o preço. Para isso, você precisa dar incentivo e por isso que os nossos incentivos funcionam. Você dá crédito para que o cara consiga vender mais barato, necessariamente é uma medida para que ele consiga se manter competitivo no mercado global, gerar muito mais produtividade e gerar muito mais lucro. Por isso que nós precisamos dessa medida do nosso lado comparativo. E quando ela fala de proteção ambiental, o Bruno vai explicar isso rapidamente, isso mais em frente,
Mas rapidamente a gente já queria ter que, pelo contrário, no nosso lado, quando você tem um acordo multilateral com a Europa, com um país que tem uma contrapartida, exigir que você esteja adequado ambientalmente, essa garantia é muito maior no nosso cenário comparativo. Primeira coisa a se falar em termos de estabilidade política. Do nosso lado, a classe política ela concorda e apoia diretamente o agronegócio. Nós tivemos uma eleição, na nossa última eleição, uma eleição de bancada de Congresso e de senadores muito mais pró-agro que efetivamente são de direita. Então, comparativamente, vocês têm que lidar exatamente com onde de todo o caos político de passar uma reforma agrária que não vai ter apoio da população e que não vai ter apoio do Congresso. Isso é capitalizado, isso prejudica diretamente políticas públicas de esquerda que efetivamente ajudam os pobres. Existe um capital político que ele é gasto para passar tudo que vocês falam. Vocês podem ter o feito de passar, mas vocês têm que lidar com onde de efetivamente gastar todo o capital político de esquerda, todo o capital propositivo da esquerda para passar esse tipo de medida, para ajudar a reforma agrária, que é bom, eu não vou dizer nem que é ruim para os pobres não, mas é uma parcela pequena da população. A maioria das pessoas pobres mora nas cidades, em periferias, não é a reforma agrária que vai salvar a vida deles, é política pública, e vocês efetivamente prejudicam essas pessoas, prejudicam outras políticas públicas de esquerda por um capital político. Mas além disso, em termos de comparativo, nós comigo do nosso lado, o simples fato da gente ter a população e os políticos mais dispostos a aprovar o que a gente está efetivamente propondo, quer dizer que é provável que o nosso lado tenha simplesmente mais incentivos. Como assim? Não é igual esse debate. O nosso lado, a gente consegue liberar muito mais verba, dar muito mais crédito comparativamente, porque toda a classe política está do nosso lado. O debate não é simétrico em termos comparativos. É possível que vocês consigam passar essas medidas, vocês tenham feito disso, mas não é feito a escala de quanto você passa. Vocês conseguem crédito, mas não quer dizer que vocês consigam muito crédito, enquanto nós, como Senado comparativo, a gente tem um ganho muito mais pragmático. Antes de eu... Vai. Medeiros, por favor, debate na melhor luz. A gente tem que entender sim que a gente vai dar crédito de verdade. Não adianta você tentar vender que o meu lado vai dar uma merreca de crédito para o pequeno agricultor rural. Cara, mas literalmente não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o nosso lado vai dar mais. Eu disse que o lado vai dar pouco. Literalmente, é só que o nosso lado vai dar mais. Uma coisa não exclui a outra. Vocês têm o Fiat de vocês, mas comparativamente a classe política está muito mais disposta a liberar muito mais verba e dar muito mais dinheiro no nosso cenário comparativo. É só isso que a gente está dizendo. Que o crédito com o incentivo do nosso lado ele vai tender a ser maior comparativamente, em comparativo nesse debate. Mas a principal coisa a se dizer aqui é que a gente tem um ganho produtivo. A gente literalmente no nosso cenário a gente consegue produzir de uma maneira muito mais eficaz. E como eu falei, isso importa para a commodity. Você conseguir produzir em maior escala e é exatamente essa diferença que a Júlia não consegue fazer. O mesmo espaço de terra que ela fala, na agricultura familiar, produz muito menos que um mesmo espaço de terra ocupado pelo agronegócio. Porque não só você tem a própria concentração de terra, mas você tem coisas básicas, como, por exemplo, você tem mais dinheiro para comprar tecnologia, você tem mais técnicas avançadas. Mesmo que no seu lado tenha incentivos, é um incentivo que é diluído. Não é todo agricultor de terra que vai receber 20, 30 mil reais. São milhares de pessoas. O crédito não é tão grande assim. Enquanto, comparativamente, no nosso cenário, a gente tem muito mais dinheiro para investir, efetivamente, em insumos, em tecnologias que aumentem a produtividade por metro quadrado, que a gente consiga, efetivamente, produzir mais, lucrar mais. Isso é extremamente importante, porque ter maior capacidade produtiva dentro desses mesmos espaços de terra que efetivamente produz mais, ajuda a você ter lucro. Produção é lucro. Quanto mais você produz, especialmente em termos de commodities, mais você lucra. Isso lê diretamente com duas coisas. Não só o aumento da riqueza no nosso cenário é comparativamente maior, porque você consegue produzir mais, vender mais, balança comercial favorável, PIB e coisas assim, são maiores do nosso cenário em termos de desenvolvimento do país, com uma métrica extremamente importante, mas a própria métrica de que você tem impostos e coisas assim, que você efetivamente consegue vender mais, você consegue produzir mais, você tem mais produtos rodando na economia, você comparativamente consegue efetivamente ter mais ganhos econômicos. Do nosso lado, nós produzimos, vendemos e ganhamos mais dinheiro. Isso é extremamente importante quando a gente fala de um país que efetivamente tem algumas commodities para se aproveitar nesse cenário atual, para produzir o máximo possível, ganhar o máximo de dinheiro possível e efetivamente se beneficiar nos próximos anos. Segunda coisa a se falar é como que no nosso lado a gente consegue retomar acordos internacionais que inclusive foram muito perdidos no governo Bolsonaro. A própria China, que era um dos grandes parceiros econômicos do país, ou a própria União Europeia, que inclusive efetivamente teve até um acordo que a gente perdeu recentemente, efetivamente a gente consegue trocar com esses países de maneira muito benéfica, porque a gente consegue congregar uma grande quantidade de exportação. Como assim? Isso está um pouco confuso. No nosso lado, nota como que a gente tem um grande exportador, ou dois grandes exportadores que se vendem para vender toda uma produção capaz de abastecer um país inteiro. Enquanto no seu lado você tem cada agricultorzinho negociando individualmente e conseguindo trocas ruins. No nosso lado a gente tem muitos produtos para oferecer, a gente consegue uma troca muito mais benéfica, porque o nosso produto ele fica com muito maior valor quando o cara ele desburocratiza a sua produção. Você não precisa comprar de 10 pessoas, você compra só de um e você abastece o seu país inteiro. Então a gente consegue trocas benéficas que levam a acordos muito mais benéficos no nosso cenário comparativo. A gente consegue efetivamente suprir uma enorme demanda com poucos produtores e efetivamente conseguir acordos com China, Estados Unidos, União Europeia que efetivamente beneficiam a gente. Nota com que a margem de lucro, quando você negocia em um montante muito grande, ela necessariamente
infinitamente maior do que você beneficiando individualmente sem ter poder nenhum nessa relação. Você é o pequenininho e o seu comprador é o grande. Nossa, a gente iguala isso, consegue efetivamente lucrar mais. A gente consegue até mesmo um acordo benéfico que barateie outros produtos. Se a questão é pobre, nós vamos que a questão do consumo do nosso lado é muito melhor. Porque tem um acordo econômico muito benéfico com a China, quer dizer que a gente vende o produto para eles e eles vendem outro produto mais barato para a gente. A gente consegue trazer mais produtos e baratear o próprio custo de vida da população a partir do momento que a gente lança como grande para internacional, que a gente aqui está muito mais comparativo no nosso cenário. E a última coisa a se falar é que exatamente nós resolvemos diretamente esse problema com o barateamento dos produtos. Se o problema é fome, a gente acredita que produzir mais diretamente diminui o preço da produção. A gente está produzindo mais no mesmo espaço de terra, é provável que o preço agregado de cada um de uma maçã ou de algum produto seja menor comparativamente. Mesmo que uma parte dela vá para fora, uma parte fica. E essa parte que fica ela é muito mais barata porque ela é efetivamente produzida em muito maior escala. Muito orgulho. Muito obrigada, senhor deputado. A mesa agora convida o adjunto da primeira-ministra para proferir o seu discurso quando este se sentir confortável. Testando o microfone enquanto eu ligo aqui o meu cronômetro rapidinho, viu, gente? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vocês me escutam? Foda, né? Fui. Como se fosse a primeira vez. 3, 2, 1. Painel de juízo. Primeiro, tirando o caso da primeira oposição do debate, que não é válido em nenhum cenário aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, o último ponto, que é o mais absurdo da primeira caso. Vocês têm que lidar com o ônus de que a produção do agronegócio ela é focada na exportação e, inclusive, você tenta me dizer que a mera existência de mais produtos garante o barateamento deles, mas isso é uma falsa simetria e é um falso nexo de causalidade. Nos últimos anos, a gente vem justamente de uma ascensão do agronegócio e a gente vê que, claramente, simplesmente produzir quantitativamente mais não agrega mais para a população e não barateia o produto na mesa do trabalhador e do povo brasileiro, porque isso está sendo escoado para fora do Brasil, é mais vantajoso para o agronegócio comercializar exteriormente e é menos vantajoso para o agronegócio trazer para o interno. Então, até hoje está tendo muita produção de produto, está tendo muita produção de soja, está tendo muita produção de commodity e não está barateando, está ficando mais caro na mesa do trabalhador, o trabalhador que paga essa conta e o povo brasileiro que está pagando. 2, se eu estou aumentando a riqueza, eu estou aumentando a riqueza para os mais ricos, eu não estou distribuindo essa riqueza para a população, eu estou aumentando a riqueza do povo, e não do povo, mas do produtor do agro, da grande empresa agrícola, que inclusive está indo contra o meio ambiente, está agindo contra, está influenciando com o lobby no governo, ou seja, eu estou dando dinheiro para esse pequeno grupo de pessoas, estou abrindo cada vez mais o abismo social político, não estou facilitando a vida do trabalhador, inclusive o trabalhador que está pagando essa conta no final do dia, porque ele não recebe o produto que vem do agro, ele recebe o produto que vem da agricultura familiar. A comida que vocês comem na mesa de vocês não vem do agro, a comida do agro está indo para a China, vocês estão consumindo, inclusive, muita coisa do MST, muita coisa de agricultura familiar, que seria muito mais facilitada e muito mais barata para chegar na mesa de vocês se houvesse um real investimento nisso. Ou seja, o trade-off de enriquecimento está indo para poucos e não é relevante nesse debate porque não atinge o stakeholder principal. Trade-off político. Primeiro, mesa, debatam na melhor luz e vejam o debate na melhor luz. A gente vai conseguir conceder crédito sim, isso é fiat do governo, mesmo que seja concedido mais crédito para o agro, no cenário em que isso que passa, em que o governo prioriza isso, ok, talvez mais crédito vai para o agro, mas a gente já viu que o escoamento disso não chega na população, não chega no que é mais relevante. Ainda que talvez seja uma parcela um pouco menor de crédito que vai para o pequeno produtor rural, ela ainda é relevante o suficiente para causar uma mudança no status quo, senão esse debate sequer existiria. Vamos ser honestos com a outra bancada, né, Medeiros? Certo. Primeiro de tudo, agora ganhando o debate com um caso que a Júlia já introduziu, que eu vou aprofundar. Produção de alimento e barateamento. Isso já foi provado que é a métrica principal do debate. Vocês têm que lidar sim com o ônus de que não há barateamento no status quo. Vocês estão com o status quo de investimento alto no agronegócio, concessão para o agronegócio, abertura de pernas para o agronegócio, sem receber qualquer coisa em troca e sem melhorar a condição do trabalhador. Vocês não melhoraram nos últimos 50 anos, não é agora que vai melhorar, mesmo não acredite nisso. A gente precisa investir em quem sim está botando produto barato na mesa do trabalhador, que é justamente o pequeno produtor rural. E por que, acima de tudo, que o pequeno produtor rural precisa desse tipo de investimento e de acesso a crédito? Porque hoje o pequeno produtor rural, ele precisa atuar numa lógica de endividamento, ele precisa pegar empréstimo para poder plantar, ele fica negativado e aí sim ele consegue colher os lucros quando a produção ela retorna para ele. Ou seja, o pequeno trabalhador rural ele está sempre funcionando numa lógica de linha de crédito, ele inclusive depende
das variações sazonais de seca, de clima, etc., ele é sujeito a esse tipo de coisa, ele precisa de cada vez progressivamente mais proteção. Então, quando eu dou acesso a crédito, quando eu dou linha de financiamento, quando eu dou reforma agrária para ele, quando eu dou terra para ele e facilitação, o produto mais barato que chega na nossa mesa já vem dele, então vai chegar massivamente mais. Então, agora sim, quantitativamente, eu vou ter mais produtos sendo direcionados para o mercado interno e agora sim tem um verdadeiro barateamento. Isso afeta o trabalhador, sim. O Medeiros tenta me dizer que eu não estou melhorando a vida de quem está na cidade. Cara, a pessoa periférica da cidade, ela também se alimenta, ela também come, ela precisa de arroz, ela precisa da cesta básicca dela. Se eu estou barateando a cesta básica dela, eu estou causando o maior impacto possível. Então, ainda que o trade-off é absurdo de só passar essa pauta de esquerda, fosse o ônus que a gente tem que carregar e não é, seria mais do que suficiente, seria gigantesco o impacto para a população, porque eu já estou barateando o que ela mais precisa. E esse não é o trade-off político verdadeiro. Porque se uma bancada é veementemente contra qualquer pauta social, ela sofre muito rechaço social dentro da política. Ou seja, mesmo os políticos mais de direita que votam contra o Auxílio Brasil ou qualquer coisa desse tipo, eles são rechaçados dentro do Senado. Então não é só porque a esquerda passou uma reforma agrária que ela não vai passar mais nada. Mas isso é ridículo, isso é absurdo. Principiológico, já saímos do pragmático. Agora ganhando aqui um pouquinho no principiológico também. Primeiro, existe a dívida moral que a Júlia já me explicou, mas dois, existe a ideia de função social da terra. O Estado ele tem o dever de distribuir as terras, principalmente as terras improdutivas, e as terras que estão trabalhando num quesito de empobrecimento de produtos e minerais, enfim, a riqueza da terra. Existe terra improdutiva, existe demanda para terra improdutiva, existe mão de obra para trabalhar nessa terra e o Estado brasileiro não faz nada. A omissão do Estado brasileiro é parcialmente responsável pela fome dos trabalhadores e das pessoas e dos cidadãos periféricos do Brasil e pelo encarecimento do preço dos alimentos. Então, existe a ideia de que a terra precisa ser distribuída, é dever do Estado atuar diretamente nessa distribuição dessa terra, e a omissão do Estado é responsável pela fome do trabalhador. É por isso que é principiologicamente imoral que o Estado haja de forma entreguista, vendendo nossos produtos alimentícios. O Brasil é um dos maiores produtores alimentares do mundo, vendendo para fora e não para a mesa do trabalhador, e existe uma omissão que é culpada por esses problemas sociais que a gente enfrenta. Então, existe a dívida histórica que reforça o principiológico, e existe a ideia de função social da terra. É imoral o Estado permanecer calado. Vai, Medeiros. Medeiros, a Júlia já provou isso no início do discurso dela, ia negar a realidade. O eleitor razoável médio não é burro, Medeiros. Ele sabe que o agronegócio está vendendo para fora. Mas, primeiro, o agronegócio tem mais incentivo, porque é mais caro ele vender para fora, ele ganha em cima desse boom das commodities, etc. E o mercado interno ele tem mais capacidade de vender para dentro. A Júlia já morreu de explicar disso, e a mesa já entendeu. Certo, ponto ambiental, só para fechar o caso. E ter a terceira linha argumentativa, só para não sobrar nada para a extensão. Vamos lá. Existe o aspecto de que a ideia de preservação do meio ambiente ela está sendo altamente cotada no contexto internacional. Então, o que facilita a concessão e a formalização de acordos no Brasil não é uma postura de hipervalorização das commodities ou de hipervalorização do agro, que inclusive já é visto socialmente como um ente atentador contra o meio ambiente. Ou seja, a gente está vendo aí a COP27, a gente está vendo toda a mobilização que tem perante principalmente da União Europeia em prol das pautas ambientais. Então, não é um investimento simplesmente eu ter mais produto para ser exportado e esse produto para ser exportado ser a minha moeda de troca. A minha moeda de troca enquanto Brasil na pauta ambiental já é gigantesca. Eu tenho a Amazônia, eu tenho qualquer proposta que seja contra o desmatamento e queimada. Eu tenho a possibilidade de finalmente negociar a proteção do bem internacional mais valioso que a gente tem e que está no nosso pulmão do mundo. Ou seja, a possibilidade de acordos internacionais, ela vem mais forte no nosso mundo. Mesmo que a gente talvez mitigue um pouco a capacidade de produção e diminua razoavelmente a produção de produtos para a área externa, a gente pode negociar esse tipo de coisa e a gente é bem visto internacionalmente. A gente agaria soft power e pode utilizar isso favoravelmente. E a gente não fica sem produto para o mercado externo. O agronegócio ele é autossustentável hoje. A Júlia já introduziu isso, mas só fecha nesse ponto. Não tem como eu trabalhar no mundo em que o agronegócio não existe. A gente já passou anos investindo nisso e ainda que o agronegócio ele fica um pouco mais fraco, ele já tem uma condição, ele já tem maquinário, ele já tem uma concessão estabelecida, ele tem inclusive um interstício legal, todo funcional e voltado para que ele funcione. Ou seja, eu estou só mitigando e diminuindo progressivamente os benefícios que eu já dei, mas o agronegócio vai continuar existindo e eu inclusive posso me utilizar da agricultura familiar, através do Ministério da Agricultura, para poder financiar e gerar para exportação também. Então eu só tenho vantagem, eu tenho barateamento e eu tenho capacidade de soft power internacional. Cada centavo que vai para o agronegócio é um centavo que sai do trabalhador. Muito obrigada.
Obrigado, senhor deputado. E agora, para encerrar o debate nas casas altas, convido agora o adjunto do líder da oposição para proferir o seu discurso quando este se sentir confortável. Manda ele repetir. Bom, ele faz a música. Oi. Tá. Então pode aparecer na câmera. Eita, debate. Ok, vou começar com os slides. Mesa, a moção é líder no presente. O Brasil passou por 4 anos de Bolsonaro, o Lula acabou de assumir com os maiores desafios da vida dele. Desafios do Brasil nesses próximos anos. Combater a fome e a miséria, sim. Combater a crise ambiental, como a primeira oposição muito bem trouxe, em um contexto de um congresso ultraconservador muito influenciado pelo agronegócio e num contexto de isolamento internacional causado pelo Bolsonaro, que põe o Brasil... No contexto de um isolamento internacional gerado pelo governo Bolsonaro, ameaça os setores produtivos mais importantes do Brasil. Posso continuar assim? Tá. O apoio substancial ao agro é a melhor estratégia para atacar todos esses quesitos. Por uma série de motivos. Do nosso lado, a produtividade total agrícola é objetivamente maior. O Lucas traz esse ponto muito bem. O agronegócio, simplesmente por ter mais dinheiro, mais recursos, consegue acesso às melhores técnicas e tecnologias para ter uma produtividade maior por hectare em comparação com a agricultura familiar. E maximizar a produtividade agrícola é uma prioridade para esses desafios atuais e vou explicar por quê. Sim, é verdade, como a primeira posição trouxe, que o agronegócio exporta mais do que abastece o interno. Mas não é tão simples assim. O que acontece na prática, Italo Juan, é que os melhores produtos produzidos pelo agronegócio de fato são exportados e o excedente de produtos de uma qualidade um pouco melhor, mas que ainda são perfeitamente comestíveis, abastecem o mercado interno. Maximizando o total produzido pelo agronegócio, a gente também maximiza esse excedente que fica dentro do país. Isso também diminui os preços dos produtos que ficam desse excedente por uma simples lógica de oferta e demanda. Isso nos ajuda no principal desafio de combate à fome. A posição até poderia dizer que a agricultura familiar é melhor porque ela não exporta, então tudo que ela produz vai ficar aqui dentro. Mas mesmo, essa é uma análise muito superficial, porque o problema da fome não é causado por uma situação de falta de alimentos. A gente produz alimentos em quantidade suficiente para todo mundo se alimentar. O problema da fome é claro que baratear os alimentos ajuda em alguma medida, mas isso também acontece do nosso lado, como eu acabei de falar, e o que realmente precisa não é aumentar a produção de alimentos, e sim políticas públicas. E fator limitante de políticas públicas são dois: orçamento, que é muito limitado, porque é o pior desafio desse novo governo, e governabilidade. Em termos de orçamento, mais produtividade implica em mais arrecadação. Do nosso lado, como eu disse, produzimos mais. E mesmo com taxas reduzidas, toda atividade econômica ao entorno do agro também paga imposto. O agro é o que faz crescer o PIB. Crescendo o PIB, tanto o gasto também sobe. O déficit primário máximo que a gente consegue chegar também sobe. Você tem uma margem maior para fazer políticas públicas de combate à fome. Mas, para além disso, governabilidade. Despriorizar o agro, transferindo a maior parte dos benefícios para a agricultura familiar, é literalmente comprar briga com o agro. Agora, essas políticas de incentivo de crédito que a gente dava para vocês, vamos dar para os agricultores menores. E quem prioriza, o agente dessa moção que prioriza, é o Poder Executivo. Nesse caso, Lula. Comprar uma briga com o agronegócio é a maior estratégia que a gente pode fazer. A gente tem um congresso majoritariamente de oposição, muito influenciado pelo agro, que vai ter forte resistência às políticas redistributivas, que são caras que o governo precisa fazer. A gente precisa, que são urgentes para combater a fome e a miséria. A gente precisa do apoio das elites, ele é obrigatório o apoio das elites do agronegócio e dos agentes que vão permitir a governabilidade necessária para essas políticas públicas que sim combatem a fome, são obrigatórios. A gente comprar uma briga com o agro e investir mais em agricultura familiar é perder 1/3 dos votos do Congresso e inviabilizar maneiras muito mais eficazes de combater a fome. Pode fazer. Deputado, em qualquer cenário que eu vá tentar fazer reforma agrária, que eu vá tentar investir na agricultura familiar, eu vou precisar enfrentar o agro. Em algum momento o país vai precisar fazer isso, porque é psicologicamente necessário. É bom para a produção de alimento interno. É muito mais, como eu fiz no início do meu discurso, os grandes desafios atuais do Brasil, que são muito mais importantes, é o combate à fome, a miséria e a crise ambiental. Inclusive, eu vou chegar na crise ambiental exatamente agora. Se a gente quer pagar uma dívida histórica que vai nos atrapalhar nesses objetivos de curto prazo, a gente paga daqui a 4 anos. Os objetivos urgentes de curto prazo são muito mais importantes. Questão ambiental. De fato, Italo Juan, ela é uma das mais importantes desse debate. A gente está destruindo uma das maiores florestas do mundo que fica no nosso país. Isso não só é um dano para a humanidade de longo prazo, mas também é um dano irreversível para o Brasil no médio prazo.
porque o mundo inteiro está com os olhos na Amazônia, todos os comentários que foram feitos sobre as eleições brasileiras eram da perspectiva internacional, foram sobre a Amazônia, e grande parte dos nossos acordos econômicos estão condicionados à sua preservação. Isso é verdade. Mesa, um agronegócio despriorizado vai continuar engajando em queimadas ilegais para aumentar sua produtividade. E nós não temos aparato para fiscalizar isso. O aparato já era pequeno e ele foi completamente destruído no governo Bolsonaro. A gente não tem aparato para fiscalizar isso e essas queimadas vão continuar acontecendo. Por outro lado, se a gente financia o agro com crédito, com redução de taxas, a gente permite com que o agro aumente sua produtividade por meio de tecnologia e não de expansão territorial. E essa é a única estratégia que a gente pode, em conjunto com o agro, conseguir fazer um controle de redução e preservação do meio ambiente. Utilizando técnicas que são caras, de fato precisam desse incentivo, mas que têm muito mais produtividade por hectare. E para além disso, como está escrito na moção, do nosso lado nós fazemos mais acordos internacionais de exportação. Por conta disso, o agronegócio vai querer e vai precisar da preservação ambiental, porque ela é uma cláusula obrigatória de quase todos esses acordos. Quanto mais acordos ambientais a gente conseguir fazer com o internacional, e quanto mais setores do nosso agro estiverem envolvidos nesses acordos, mais vai ser o incentivo do próprio agro da preservação ambiental para que esses acordos sejam mantidos e sejam intensificados, e só assim a gente vai conseguir proteger o meio ambiente. Porque por fiscalização não dá, a gente não tem como impedir as queimadas. Bruno, negociação internacional não é feita pelos agricultores, é feita pelo Estado. Como no seu lado você tem mais dinheiro para ser culpado pela exploração da Amazônia, você vai melhorar a imagem do Estado brasileiro e as negociações dele. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Na verdade, eu não sei o que é isso. Eu mais do lado da nossa moção que a gente está fazendo, que a gente vai formar mais acordos internacionais. Esses acordos internacionais têm como uma cláusula de preservação ambiental. Se você tem mais setores do agro envolvidos nesses acordos, você vai ter mais setores do agro incentivados à preservação ambiental. E você conseguir fazer acordo com eles é a única forma de você resolver o problema do meio ambiente. Porque você não tem aparato para fiscalizar, você não tem como fiscalizar as queimadas, e inclusive você precisa dar esse dinheiro para eles para que eles possam aumentar a produtividade de outras maneiras e não pela expansão territorial. E vale também dizer que o Brasil está num urgente combate ao isolamento internacional. Lógico que não é justo dizer que o Brasil está isolado, ele não está isolado, mas ele quebrou várias pontes ao longo do último governo. A gente perdeu uma infinidade de acordos, a gente também perdeu a oportunidade de entrar em infinidade de acordos por causa das diversas brigas que o nosso governo tratou no Ministério das Relações Exteriores. A gente teve briga com a China, com o Oriente Médio, com diversos países ao redor do mundo, com a própria União Europeia. Isso enfraqueceu alguns acordos de exportação que o Brasil já tinha e impediu que a gente criasse outros. Isso foi gerado um vácuo que é muito importante que a gente preencha o mais rapidamente possível, porque são acordos que vão nos ajudar em todo o longo prazo. Se a gente não atua agora para criar mais acordos de exportação, para conseguir restabelecer a conexão com esses países vão passar a importar de outros países que também são produtores agrícolas, a gente vai perder essa oportunidade. Isso gera um dano de longo prazo, de longo prazo para a diplomacia do Brasil e para os acordos de exportação que a exportação do agro é literalmente a maior fatia da nossa economia. É a maior responsável pelo aumento do nosso PIB, que inclusive no curto prazo o que faz a gente aumentar o teto de gastos e conseguir ter políticas públicas mais eficazes de combate à fome. Portanto, retomando, questão ambiental só pode ser resolvida com o apoio do agro, em cooperação com eles. Brigando com o agronegócio, você não consegue resolver a questão ambiental, você só piora ela e você nos condena no longo prazo até a floresta amazônica destruída. Combate à fome, não fazendo mais comida, combate à fome com política pública com governabilidade. Governabilidade se faz com estratégia e não comprando brigas com as elites que realmente têm controle sobre o governo. Por todos esses motivos, muito orgulho em minha banca. Agora, para iniciar o debate nas segundas casas, convido a extensão do segundo governo para proferir o seu discurso quando esta se sentir confortável. Testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cadê o outro microfone? Ele trocou? Ah, então. Sorry, galera. Gente, desculpa, minhas folhas estão uma bagunça.
fazer a contagem. Começando a defender o agro brasileiro em 3, 2, 1. Mesa, o grande problema desse debate é quase o problema de todo o debate competitivo no Brasil. As equipes são muito extremistas, é 8 ou 80. A lógica da agricultura familiar inclui os pequenos produtores, o MST, as cooperativas, mas elas incluem o médio produtor. Os módulos de terra determinam o tamanho dessa escala de produção familiar. O que isso significa para esse debate? Existe milionário que está na agricultura familiar. E existe, sim, população que, de fato, tem subsistência quase como renda e está na agricultura familiar. É um bloco muito diverso, com várias escalas de produção, como pecuária, escalas mais diretas do agronegócio, como produção de soja, produção de laranja, muito forte no estado de São Paulo, feito para agricultura familiar, que rende muito bem. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um caso de agricultura familiar em Goiás, a Super Frango. É ela que põe o frango muitas vezes na mesa dos goianos. Mas ele é assim, o Nelson, lá de Jataí, muito rico. Ele tem a capacidade de desenvolvimento. Sim, ele tem. Mas por que isso importa para esse debate? Porque o comparativo aqui é como ele pode ter uma habilidade maior e um interesse maior de garantir benefícios, de garantir algum grau de venda maior internacionalmente, porque ele já não pleiteia e ele já não foca no stakeholder internacional. Além disso, quando a gente faz o comparativo da Superfront com a JBS e a Friboi, existe uma diferença descomunal no sentido de valor e potência. O agronegócio, em relação aos pequenos produtores, em relação à agricultura familiar, tem como principal diferença, de fato, a habilidade de expansão em termos de desproporcionalidade e poder político. 20 grupos que controlam, muitas vezes, um dos setores mais fortes da economia mundial, em um país em que eu concordo, embora o commodity não tenha um preço per si, muitos desses commodities só estão disponíveis no Brasil. Muitos desses commodities são de produção nacional. Então, esse agro já é muito forte, politicamente, por conta da nossa construção histórica. Mas, mais do que isso, é sobre poder. Por que priorizar o agronegócio enquanto estrutura acaba aumentando os lobbies políticos relativos ao agronegócio? Isso é fundamental nesse debate. Porque, por mais que a fome seja um problema muito relevante, de fato, a primeira oposição faz uma refutação lógica de por que ela não está necessariamente ligada à produção per si ou ao abaratamento per si, mas sim a distribuição, a condição de renda. O agro não concentra só terra, ele concentra poder, dinheiro e democracia. Foi o agronegócio brasileiro que elegeu Jair Messias Bolsonaro. Foi o agronegócio brasileiro que quase fez isso novamente. Nas estruturas de poder de vários estados, esse agronegócio seleciona líderes, financia líderes a partir de um dinheiro do Estado. Isso é imoral. Por quê? Porque no caso atual, a priorização para o agronegócio dá um poder de o agro pode tudo, que é a estrutura política constitucional construída a partir da lógica brasileira. Mais do que a lei de terras enquanto um princípio bonitinho lá, a gente tem que entender que a lei de terras ela mostra como desde o começo a nossa lógica de formação política é voltada para determinados fatores que concentraram esse poder e ainda concentram no status quo. Quando a gente está falando de poder e democracia, mesmo no sentido econômico, com vários stakeholders diferentes, entidades industriais, entidades diversas, nós precisamos entender que o poder e democracia ele está correlacionado a um setor em específico, que acaba dominando outros setores também. O agro no Brasil fez parte também da industrialização. O agro no Brasil fez lá atrás e agora está fazendo de novo do setor tecnológico. Ele concentra riquezas a partir do financiamento do Estado, da priorização do Estado e dos benefícios que o Estado o fornece por conta desse lobby político, sempre. O caso do Lucas, na verdade, é uma ótima refutação para o próprio Lucas, porque concentrar poder dentro do agronegócio só piora as nossas estruturas. Além disso, todo esse ponto de, mas o agro paga impostos. Baixe os impostos, porque eles têm muito poder político. Então, se a gente está priorizando isso, é óbvio, é muito óbvio que o agro vai paga já no Brasil muito menos impostos. Além disso, exportação e lucro. Vocês vêm me falar que o produto do agronegócio, por ser mais escalonável, é mais barato. Tudo bem, eu compro. Só que ele é barato na loja. Ele não é barato de verdade, porque quem financiou foram vocês. São vocês que estão financiando, de fato, as pessoas a terem determinado tipo de produção, parecendo barata, quando, na verdade, pelo tipo de imposto que a gente tem no Brasil, vocês já subsidiaram, financiaram e ajudaram essas pessoas a enriquecer. Isso só aumenta a concentração de renda. Porque a agricultura familiar não teria este mesmo poder. O ponto deles, ela é desconcentralizada, então não vou juntar todos os milhares de agricultores familiares, cooperativas, fazer eles concordarem nas mais variadas localidades. No cenário de priorização, eu aumento o poder político de grupos que são muito coesos, os grupos que normalmente já interagem politicamente em seus devidos estados, mas mais do que isso, eu também preciso entender que, para a própria lógica de como o Estado está funcionando, para a própria lógica do custo de produção, é muito interessante por questões de corrupção, é muito interessante por questões ligadas
também a má gestão do Estado que este grupo financie que políticos aprovem determinadas emendas. A FPA é o agronegócio brasileiro no Congresso Nacional. Ela é a mais poderosa agência de lobby dentro do cenário internacional. Ela não conta com a agricultura familiar. Ela conta com grupos como Joesley Batista, que ficou envolvido tanto em esquema de corrupção com a Dilma, com a Aécio e também com o Temer. Por que isso é fundamental nesse debate? Porque a priorização, ela vai muito além de apenas alimentação. Ela vai no sentido político, de distribuição de renda, ela vai no sentido de medidas culturais. O agronegócio é muito reaça. E essa reatividade, esse ponto cultural do agronegócio de uma elite, que foi sim uma elite que ficou muito intrinsecamente ligada a determinados valores e uma certa vontade de voltar no tempo para uma época em que muita gente não tinha direito, é essa elite que muitas vezes vai financiar também esses políticos serem mais conservadores. Ponto. Gente, o Lucas quer me dizer que quando eu deixo de priorizar, eu não passo uma mensagem. Ele quer me dizer que quando eu deixo de priorizar, é Fiat, tá? O Congresso deixaria de priorizar isso. Não tem como priorizar também isso. Então eu paro de ter um olhar voltado para esses grupos e sim para outros tipos de produção, que são menores e mais desconcentradas. Isso é fundamental nesse ponto. O que vocês me falam sobre exportação e lucro? A balança comercial é favorável. Ok, vocês têm um índice que não tem benefício nenhum para a população ou para o Brasil, mas que mostra que algumas famílias, alguns grupos dentro do Brasil ganharam muito dinheiro. Parabéns, o Joesley é realmente muito rico. Mas isso não volta para a população, porque todas essas questões acabam sendo muito descasadas do ponto de vocês, que é o benefício que vai trazer. Mesmo quando vocês olham para o CLET ambiental, eu vou mostrar o que faltou aqui também em termos de mecanismo, por que o agronegócio tem uma tendência maior de crime ambiental. Talvez vocês já devem ter percebido, mas quando eu tenho o telefone do presidente, é muito mais fácil eu cometer um crime ambiental sabendo que ele pode dar um jeitinho. É muito mais fácil que eu incentive determinados grupos, como foi o caso da Vale, fazendo uma analogia aqui, determinados grupos de fiscalização, a simplesmente não olharem para o que eu estou fazendo de errado. Além disso, é muito comum perdão de dívida. Bolsonaro fez isso, Lula fez isso, e todos eles fizeram isso, porque muitas das vezes esses grupos estão interessados em financiamentos, em apoios políticos e coisas desse tipo. Nós precisamos entender que essas pessoas também podem pagar advogado, elas têm um ônus menor, elas são muito ricas, elas têm pouco a perder. Outro classe nesse debate sobre o ponto da exportação. Mesa, nada impede que a agricultura familiar também exporte. Aconteça, ela vai exportar menos, mas a grande questão é, por que isso é relevante? Orgulhosamente, proponho. Muito obrigada, senhora deputada. A mesa agora convida a extensão da oposição para proferir o seu discurso quando este se sentir confortável. Ok, só um momento que eu começo dentro de alguns segundos e faço a contagem. Eu vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Primeira oposição, primeiro é vocês. Eu vou fazer um ivenif ao caso de vocês, porque vocês sobreimpactam o debate que vocês promovem através de uma lógica que vocês colocam desde o início, sobre temos que debater a moção sobre como o Brasil é hoje, a gente tem um Congresso reacionário e todas essas coisas, e como esse Congresso estaria mais disposto a ajudar o caminho do agro do que o da agricultura familiar. Mesa, tudo isso é verdade, tem seus benefícios e ganha dos governos, mas o que eu vou fazer aqui é um ivenif de que, mesmo que a classe política estivesse igualmente disposta a apoiar os dois lados, por que a classe política deve apoiar o agronegócio? O meu caso é sobre os ganhos diplomáticos de uma boa relação de comércio internacional. O que é diplomacia? É diálogos em busca de benefícios, ou seja, é uma dinâmica de concessões que permeia duas questões: o quanto algo é importante para um país e o quanto um país precisa de algo.
Vamos falar sobre o Brasil. O Brasil é um fracasso industrial. O Brasil tem pouca inovação tecnológica, mas ainda assim ele depende desses produtos. Ou seja, no status quo, o Brasil tem dependência da produção externa de países que conseguiram se industrializar e promover inovação tecnológica. O Brasil também tem uma constante necessidade de atrair investimento e se fazer atrativo, e no decorrer do meu debate eu vou explicar porque o modelo do agro é muito mais possível de atrair investimento internacional para o país. Sobre o Brasil, a partir do momento em que ele se estabelece nessa relação de agronegócio, onde sim ele vira o responsável por mandar soja para a China para fazer ração, alimentar os porcos de lá e, consequentemente, evitar que 1,2 bilhões de pessoas morram de fome, o Brasil vira garantidor da alimentação de um país. Perceba que a gente tem um ganho de soft power, porque é muito provável que os cidadãos daquele país, beneficiado com essa estrutura de negociação econômica, passem a valorizar muito mais o Brasil, querer que ele seja bem visto, querer que ele tenha bons acordos e seja agradado pelo país, porque ele sabe que se o Brasil simplesmente chutar o balde e querer vender sua produção para outro país, eles vão estar em maus lençóis. E segundo, a gente cria uma relação de dependência. O Brasil passa a ser mais agradado, porque crises alimentares globais, elas são cíclicas, elas sempre acontecem, elas sempre se tornam importantes em algum momento, e a diplomacia internacional, ela depende de uma estabilidade. Não é uma crise alimentar e agora eu vou procurar um parceiro diplomático que seja um grande produtor de commodities. Não, essas relações precisam estar estabelecidas previamente, até para esses países terem uma negociação prévia mais favorável para eles, ou seja, existe uma instabilidade. O primeiro impacto que eu tenho aqui é que necessariamente o Brasil se faz um país mais relevante e, consequentemente, ele tem uma capacidade de fazer mais exigências a esses parceiros comerciais que, muito possivelmente, quando a gente fala da China, eles têm um desenvolvimento industrial e tecnológico gigantescos. O que a gente tem aqui como segundo impacto é justamente que, a partir de agora, essa necessidade do Brasil de importar esses produtos pode ser muito mais fácil para o Brasil ele fazer exigências de ter menos impostos de exportação da matéria-prima, da matéria refinada que sai desses países mais desenvolvidos, poder pleitear e negociar transferências tecnológicas e fazer a exigência de dizer, olha, vocês dependem de nós para muitas coisas, inclusive para alimentação. O foco tecnológico de vocês é possível porque a gente desonera vocês do trabalho, desse grande trabalho de produção de commodities. Além disso, a própria parceria comercial por meio de soft power faz muito mais provável que esses países apoiem a ascensão do país em órgãos internacionais como a OCDE, que o Brasil tenta entrar há tanto tempo. Existem ganhos significativos aqui nesse lado. E quando a gente fala de mercado de investimentos, o que é que a gente tem aqui? O governo, eles têm um ônus. No cenário deles, o agro tem menor potencial econômico, menor potencial de investimento, porque ele está desabastecido de tantos subsídios. O que é que acontece? O cenário da oposição tem uma estabilidade maior na lógica de atração de investimento, porque o negócio do agro envolve a dinâmica de alimentação global. Isso é muito lucrativo, isso gera muito interesse para atrair investimentos. Enquanto a questão da agricultura familiar, por mais útil e interessante que ela seja, ela é muito móvel, ela não tem essa escalabilidade de chamar a atenção internacional. E, além disso, o que nós temos ainda aqui é que quando a gente fala de grandes investidores, percebam que é muito mais provável eles quererem mandar dinheiro para o Brasil para poucas grandes empresas que são muito fáceis de avaliar numa bolsa de valores do que várias pequenas empresas que eles sequer conseguem ver, sequer sabem que elas são laranjas. Lembrem-se de Rui Barbosa, que foi o primeiro a ter a ideia. E se a gente der um pouquinho de dinheiro para um bocado de pobre virar investidor e o Brasil virar uma potência? O que é que aconteceu? O Brasil inventou o laranja, um bocado de pequenos investidores. Eu sei que isso é um cenário não tão agradável para o governo, mas é um cenário provável de acontecer, mas difícil de ser fiscalizado. E até na questão ambiental a gente ganha, porque perceba que o agro sem subsídios, ele continuará querendo lucrar, e perceba que ele vai continuar tendo estímulos a buscar capital e atração de investimento. Perceba que é muito mais provável, a partir de agora, que a sua dinâmica de dependência de investimento esteja totalmente desatrelada do poder público, que ele tenha muito pouco interesse em se preocupar com questões sociais e novas demandas e compromissos internacionais que o Brasil tem assumido, inclusive no meio ambiente. Primeiro, o governo. Deputado, você esquece a primeira e mais importante métrica desse debate. Como que os seus acordos internacionais tiram o Brasil do mapa da fome e colocam comida na mesa do trabalhador?
Políticas públicas. Governo Lula, ele não fez reforma agrária, mas ele tirou o Brasil do mapa da fome. Ele não fez reforma agrária, mas ele criou Minha Casa Minha Vida. Ele não fez reforma agrária, mas ele criou o Bolsa Família. Um problema só precisa ser resolvido uma vez. É falso a premissa que somente a reforma agrária consegue resolver o problema da desigualdade. Porque perceba, os Estados Unidos teve reforma agrária e ainda assim é um dos países mais desiguais, embora ele seja rico. Então, a reforma agrária não é um passe mágico para a solução, mas sim um conjunto de políticas públicas para atender às necessidades de um mundo contemporâneo. E o mundo contemporâneo que vivemos aqui tem dinâmicas que muitas vezes a matriz econômica já saiu da produção primária e muito depende de tecnologia, potencial industrial, e a gente tem mais ganhos aqui do nosso lado. A nossa grande métrica é em que lado nós temos um maior potencial de enriquecimento do país, porque a partir deles a gente consegue gerar políticas públicas de investimento, tal qual foi no primeiro governo Lula. A gente não precisa fazer uma reforma agrária para ajudar a população mais carente. O que eu tenho aqui no caso da segunda oposição é que a gente tem dinâmicas internacionais para conseguir produtos ultra-refinados que o Brasil não consegue produzir a menos custos de taxas de importação, ascensão em órgãos internacionais, e a gente acredita que tudo isso gera o Brasil um país que tenha mais robustez para investir em políticas públicas. Orgulho em opor. Muito obrigado, senhor deputado. Agora, para encerrar o debate nas bancadas de governo, a mesa convida o IP do governo, quando se sentir confortável, para proferir o seu discurso. Testando, testando. Assim tá de boa? Tranquilo. Dentro de alguns segundos começo. Mesa. Existe um problema quando nós estamos avaliando políticas públicas e como elas resolvem problemas do país. Boa parte dos problemas que nós temos no Brasil, e inclusive isso é um grande problema na maioria dos países, é que existem muita parte das vezes problemas estruturais ou fontes estruturais de problemas que são que causam algo. Você pode passar um band-aid, você pode tentar colocar por alguma política assistencialista ou que seja, tipo, você qualquer coisa desse sentido, mas se você nunca resolver a causa, você nunca vai se livrar daquele problema completo, você vai gastar recursos desnecessariamente e você vai ter que arcar com esse custo no futuro. O que o caso da Jéssica mostra pra você é a fonte principal dos problemas de desigualdade social e de todas as coisas que estão em clash nesse debate é o domínio do lobby desse grupo basicamente de agricultura, que tem um controle sobre a decisão do Estado e basicamente fere até as próprias lógicas de democracia e do direito. A única forma de nós conseguirmos permanentemente os impactos que todos querem aqui nesse debate, mas também de moralmente garantir e salvaguardar que o Estado realmente é uma entidade que atende pela vontade popular, é se nós diminuirmos a influência dele. A partir dessa priorização, nós finalmente tiramos a mamata do Estado dessas pessoas e colocamos para a agricultura familiar e não estamos financiando mais esses grandes conglomerados, é que efetivamente nós conseguimos fazer isso. Vou dividir meu IP em dois clashes. O primeiro, principiológico, mostrar como ele faz isso até melhor que o primeiro governo, mas segundo, efetivamente, como nós resolvemos também melhor o pragmático. Primeiro, na lógica principiológica. Note que a Jéssica faz para você, basicamente, uma defesa sobre como existe uma lógica democrática que deve ser defendida, um princípio da democracia. Mesa. Note, basicamente, o Estado, ele é um leviatã. A lógica principal que existe propriamente quando você tem uma cidade que tem tamanho poder é que o único motivo pelo qual nós permitimos que ela tenha toda essa concentração e um monopólio é porque existem formas de fazer checks and balances e principalmente porque a população é o que decide o que faz aquele poder. Perceba que isso é algo que pode, por exemplo, acabar com sua oportunidade de fazer relações de negócio a partir de uma legislação, é algo que pode impedir de casar com alguém que você ama a partir do momento que proíbe casamentos gays, por exemplo, ou até que pode decidir o curso de sua vida com legislações judiciais quando decide o que é crime ou não. Note que efetivamente o que a Jéssica mostra pra vocês é que quando você tem que, literalmente existe um grupo que é capaz de fazer lobby direto, ou seja, comprar com influência e com o dinheiro que ele conseguiu amontoar por
século justamente, ele tem um poder desproporcional, onde ele consegue escolher além da população, mas não só isso, ele consegue com esse mesmo poder influenciar mídias e influenciar o próprio discurso público e a vontade popular, além do mecanismo que a Jéssica já explicou para vocês, de influência do lobby direto parlamentar, do que vai ser decidido no Brasil, não que vai ser aprovado ou não, tem a própria eleição de um cara como Bolsonaro, por exemplo. Perceba, mesa, que a falha que existe aqui no primeiro governo nesse debate é que eles fazem entender como que esse princípio se aplica para uma lógica de decisão de políticas públicas. Eles notam que existe uma lógica de dívida histórica e todo aquele sentido. O problema é que eles nunca falam porque isso deve ser algo priorizado pelo Estado. Afinal, o Estado tem outros N deveres que ele deve seguir. Seja, por exemplo, de eficácia, de garantir, por exemplo, que essas pessoas tenham uma boa vida, ou etc. Você não está vendo para o Estado, por exemplo, agora fazendo uma política de maximização de cotas para tudo e qualquer reparação histórica, justamente porque ele tem outras responsabilidades. Ao contrário disso, que a Jéssica traz para você, a nação é a razão de ser do Estado. Se nós não cumprimos a lógica básica da democracia que permite que essa instituição seja legítima em primeiro lugar, ela sequer deveria existir. Perceba que isso é um princípio que está muito mais fundamental na natureza de como o que o Estado deve considerar na política pública, e é o que eles falham em provar de ônus comparativo do lado deles. Imagine o mundo que nós vivemos é um mundo que as pessoas falham em conseguir escolher o que esse Estado deve fazer para melhorar as suas vidas. Isso por si já é imoral, e aqui eu provo a relevância que o primeiro governo não mostra, comparativamente com todos os casos pragmáticos que eles dependem para vocês considerarem isso como algo que sequer relevante no debate. Mas segundo, perceba que isso também tem implicações extremamente pragmáticas para como esse debate se coloca. E aqui note como o caso da Jéssica responde até melhor que o primeiro governo a lógica da oposição. Existem duas lógicas principais que estão sendo disputadas aqui. Primeiro, como em termos socioeconômicos, esse debate afeta a população. Note que existe uma falha inerente nos casos de oposição no geral, que eles mostram para vocês benefícios brutos como econômicos nesse sentido, e sequer se importam de fazer um link de como isso afeta realmente a população. Mas existe um segundo impacto relevante, que é que eles falham em mostrar e quantificar porque que realmente essa diferença, por exemplo, você ter um benefício a mais ou menos para esse agronegócio, é o que vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas tangivelmente. Quanto realmente essa pessoa vai ter ou não a mais acesso à comida quando nós temos isso. O que a Jéssica mostra para vocês é que não só essa agricultura familiar já teria incentivos e agora maior capacidade quando nós temos essa moção aprovada de conseguir abastecer esse mercado, mas também até de conseguir esses benefícios econômicos vendendo para fora, porque ela também tem interesse como qualquer outra pessoa que está fazendo esse processo produtivo, principalmente quando ela tem tendência maior a se tornar a principal força dessa produção nesse sentido. Mas segundo, perceba que agora que existe um impacto que ele é muito mais realmente direto para a população, porque ao contrário das lógicas os impactos da oposição, que dependem de você ter um retorno de uma balança comercial favorável e que essa mitigação seja talvez suficiente para ter uma diminuição real do poder de compra do consumidor, e isso faz uma diferença significativa dele consegue ou não, por exemplo, ter uma comida ou ter um prato diariamente. No caso da Jéssica, nós estamos falando diretamente de distribuição interna e principalmente da resolução de um problema estrutural. Se nós estamos tirando essas pessoas do poder e esses grandes agrários no geral, porque eu diminuo o poder econômico deles e por consequência diminuo a habilidade dele ter poder político de influenciar as instituições como um todo, eu estou resolvendo e impedindo o que é o próprio caso da primeira oposição de acontecer. Eu não preciso me importar com esse backlash no longo prazo, porque essas pessoas não vão ter mais esse poder que o Lucas está colocando por tanto tempo do nosso lado. Eu estou tirando e diminuindo o quanto que ele tem poder, o quanto que ele tem basicamente toda essa mamata do Estado, que é o que permite que ele esteja financiando aquele Estado e colocando as suas próprias vontades acima de todo o grupo. Antes de eu continuar, Madeiros. O seu ganho ele não é proporcional. Se os caras já são ricos e influentes, ter 10 ou 12 milhões no banco não aumenta ou diminui tanto a influência política deles. Aumenta porque é justamente que a Jéssica falou assim, vocês falham em considerar que também existe uma mensagem, uma lógica que é passada aqui. O Estado brasileiro está priorizando o agronegócio. Mesa, em qual mundo vocês acham que é mais provável um conglomerado desses ter um acesso e influência direta, seja por advocacy, seja, por exemplo, convencer essas pessoas a fazer determinadas políticas públicas, onde tem um Estado priorizando aquele grupo e acha que aquele grupo é o mais relevante do que é para o sucesso econômico do Brasil, ou nós temos a lógica que nós focamos mais na agricultura familiar. Esse é o mecanismo que vocês falham em lidar no caso de vocês, e onde a gente realmente tem uma diferença do quanto que esse cara tem acesso a essas pessoas em primeiro lugar, e onde eles conseguem entrar nesse espaço de decisão de políticas públicas e fazer com que a vontade deles seja majoritária. Note como, pragmaticamente, esse é um impacto que acaba sendo muito mais relevante para esse debate, até porque a própria lógica do primeiro governo, por dois motivos principais. Primeiro, uma lógica de reversibilidade. A partir do momento que, enquanto o governo coloca a lógica de reforma agora nesse sentido, eles dependem de mostrar especificamente como que eu consigo garantir com que esses impactos tenham longo prazo em todas as outras áreas do Brasil, propriamente, na classe política. O problema é que isso depende de alterar
oposição do parlamento, e só a Jéssica mostra como tem uma alteração duradoura do parlamento, basicamente da Câmara, e também da classe política, a partir do momento que eu tenho essa medida. Mas segundo, nota que tem uma lógica de muito maior intensidade, que afeta muito mais pessoas. Eu não estou afetando só o campesinato, não estou afetando só quem depende diretamente da agricultura familiar, mas sim abrindo espaço para políticas públicas em geral, é que ganha no classe da própria posição nesse sentido, que afeta muito mais todos os brasileiros. Por isso, somos extremamente orgulhosos em propor. Muito obrigado, senhor deputado, pelo seu discurso. E agora, para encerrar o debate, convido o whip da oposição, quando este se sentir confortável para proferir seu discurso. Gente, só uma dúvida. Quais as chances de eu poder fazer esse microfone? 0, né? Obrigada. Estão querendo me silenciar. Só um instante, gente. Ok. Antes de mais nada, cumprimentar todos, gente. E eu começo o meu discurso em 3, 2, 1. Ok, o Brasil não é um país rico. O Brasil ainda não atingiu o nível de desenvolvimento que a gente sabe que é necessário para você garantir medidas públicas. O Brasil, ele sofre de fome sim, primeiro governo, mas não é causa exclusiva do fortalecimento do agronegócio. A fome no Brasil tem várias causas. A fome no Brasil é pelo atraso tecnológico, é pelo atraso da ciência, é pelo atraso na saúde, é pelo atraso na educação. A gente precisa de geração de emprego, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de mecanização. O Brasil, ele precisa necessariamente de desenvolvimento econômico. O caso da segunda oposição para vocês parte de uma premissa muito simples. Antes de você garantir igualdade de renda, antes de você distribuir a renda, antes de você sanar desigualdades sociais, você precisa que o bolo do orçamento cresça. Você precisa ter riqueza para você distribuir essa riqueza. O caso da segunda oposição prova para vocês que anteceder essa distribuição de responsável, que é o que os governos querem trazer aqui, você precisa garantir a geração de riqueza. E como que o caso da segunda oposição garante para vocês que a gente gera riqueza? Primeiro, que a gente vai além do caso da primeira oposição, que a primeira oposição, ela resume o caso deles. Primeiro, eles tentam lidar um pouquinho, não assumem a ideia de que essa medida poderia passar. A gente encara melhor o caso dos governos, porque a gente assume que sim, o capital político pode ser desgastado, mas realmente essa medida vai passar. Mas a gente fala que a nossa medida, ela tem muito mais sucesso também pela perspectiva externa. A gente acredita que o Brasil, ele é um país pobre. O Brasil não é um país tão rico, ele depende de capital externo, ele depende de financiamento externo. E é caracterizado pelo Danilo a ideia de que você tem muito mais segurança para você atrair investimentos externos no mundo da oposição. Por quê? Porque, gente, a partir do momento que o agronegócio, ele tem uma figura forte lá fora, o agronegócio já tem um mercado forte, o agronegócio já é reconhecido como uma atividade econômica que gera resultados. E é tão intuitivo você saber que o investidor, ele vai querer destinar capital para algo que traz resultado. Perceba que em nenhum momento o caso dos governos nos traz algum resultado. Eles falam de justiça social, eles fazem ótimos discursos da questão de que você tem que distribuir renda, mas eles não trazem nenhum resultado do tipo, como você vai controlar essa medida? Como isso vai gerar mais riqueza? E quando o orçamento diminuir? E quando a gente entrar em crise econômica? Como o caso de vocês se sustenta a longo prazo? Não se sustenta. Não é uma medida temporária. Primeiro, governo, sinto muito, mas não é uma medida do agora para sanar a fome do agora do catástrofe que foi o governo Bolsonaro. É uma medida a médio e longo prazo. Como o caso de vocês se sustenta a longo prazo? Como um país subdesenvolvido como o Brasil vai conseguir em algum nível alcançar o desenvolvimento econômico? É por isso que os casos do governo não vencem esse debate. O caso da segunda oposição prova para vocês como existe uma janela de oportunidade. E perceba que não é só continuar fazendo o mesmo do mesmo. O Danilo caracteriza para vocês que existe uma demanda urgente e crescente por recursos primários. Os países, eles necessitam de recursos, eles necessitam de alimentação. O que o Brasil mais precisa nesse momento é de uma imagem internacional forte, para ter um poder de barganha maior na comunidade internacional. O Danilo trabalha, no caso da segunda oposição, que existe uma janela de oportunidade de bater na porta, que é justamente a demanda crescente no mundo. Os países mais desenvolvidos focaram tanto no desenvolvimento industrial, mas no presente eles carecem de um agro forte, o suficiente para sequer abastecer sua demanda interna. E quem vai abastecer é exatamente o Brasil. O Brasil tem essa oportunidade, ele deve obter isso. Então, sim, o Brasil, ele tem essa chance, e a prioridade desse debate é garantir o desenvolvimento econômico do Brasil, justamente para lidar com os outros problemas. Tá certo. Agora, engajando com os casos da... Primeiro, vou começar com o caso do segundo governo. Muito interessante. O caso da Jéssica é um caso de que você priorizar o agronegócio é fortalecer o poder político do agronegócio e, consequentemente, dos lobbies políticos. Vamos lá. Se o agronegócio, ele já tem um poder político histórico grande, que inclusive foi assumido por ela e caracterizado por ela, não é intuitivo a gente achar que agora começar a priorizar a agricultura familiar seria suficiente para barrar o poder do agro. Afinal, ele já está no Congresso Nacional. Afinal, ele já passou várias medidas, ele já relativizou várias leis ambientais, ele já teve várias forças e ele continua tendo. E a gente não acha que essa medida ela é considerável. Afinal, gente, uma agricultura familiar, um agricultor médio,
médio, pequenininho, ele não tem poder de barganha com o grande agronegócio. A gente acredita que, na verdade, pelo histórico da economia brasileira, até o presente momento, não é possível encarar a economia brasileira desassociada do agro. Você goste ou não, o Brasil depende do agro. A gente só não pode tratar o agro como esse vilão inimaginável, deixar ele distante lá e não lidar com ele. A gente precisa do agro. Vocês não têm outra alternativa para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil é primário, o Brasil depende do agro. Não adianta simplesmente vilanizar o agro, você tem que lidar com ele. E eu provo para vocês que é muito melhor lidar com o agro tratando ele como um aliado. Perceba, o que a gente defende é que o Brasil seja inteligente. O agro tem muito potencial, já foi provado aqui. E que a gente tem que lidar de uma forma estratégica com esse grande agente econômico, com esse agente econômico tão relevante. Perceba, um agro distante do Estado, ele é muito mais catastrófico, porque a agenda desse agro torna-se ainda mais independente de qualquer interesse social. É um agro mais autônomo, é um agro mais distante, é um agro mais rivalizado, digamos assim. A gente acredita que a gente tem que trazer esse agro e instrumentalizar o seu potencial para garantir o desenvolvimento econômico. A gente se aproximar dessa classe que é o agronegócio é estratégico para que o Estado e o governo instrumentalizem o potencial econômico desse setor para crescer o próprio país. Detalhe, estar privilegiando o agro não significa que só o governo vai simplesmente ceder ao agro. Não é a relação unilateral. Vocês esquecem que numa relação de concessão de prioridade existe uma relação bilateral. Quando o governo também quando o governo estabelece relações bilaterais, quando ele concede crédito agrícola, ele também estabelece termos e condições. Não é intuitivo achar que o governo vai simplesmente dar dinheiro para o agro. Ele pode estabelecer termos e condições. É assim que funciona a transferência, é assim que funciona a linha de crédito. E a gente acredita que é justamente concedendo essas linhas de crédito, estabelecendo esses termos e condições, que a gente garante que o Estado e o governo consigam, de certo modo, trazer essa classe do agro para perto, conseguir estabelecer termos e condições sociais, inclusive, colocar cláusulas de preservação ambiental, colocar metas ambientais. Então, sim, a melhor forma de você lidar com o agro é trazendo ele como aliado. Antes de prosseguir, primeiro governo. Assistencialista é transitória e só diminui o problema, não o resolve. A reforma agrária é para sempre. Lide com o seu ônus. Exatamente, amiga, mas no teu mundo que não me garantiu o desenvolvimento econômico, o que te resta é política assistencialista. A gente acredita que a política assistencialista ela é mitigada a sua necessidade quando a gente garante que o país consiga algum desenvolvimento econômico. Se não tem desenvolvimento econômico, o assistencialismo é o que te resta. Vai, segundo o governo. Priorizar é concentrar cada vez mais poder. É subsídio para esse setor, é isenção de impostos, é legislações que os favorecem. Vamos... Obrigada, Jess. Agora vamos lá. Gente, prestem atenção. Lobby político não é legalizado no Brasil. Crime ambiental continua sendo repudiado em ambos os mundos. A gente acredita que a gente tem um MPF forte, a gente tem órgãos de fiscalização que se funcionam, funcionam em ambos os mundos. Se não funcionam, não funcionam em ambos os mundos. Então, se vocês querem jogar o ônus do crime ambiental pra gente, lide com vocês também, porque agora já tem crime ambiental. Se não tá funcionando, não é questão da gente, não é problema da gente. Mas tá lidando agora com o caso do primeiro governo. Eu já expliquei pra vocês que não tem como eles trazerem a ideia da fome como sendo uma urgência se eles não trazem outra alternativa. Eles trazem e atribuem o fortalecimento do agronegócio como a única causa para a questão da fome no país. E já foi falado aqui que, na verdade, a fome no país é justamente pelo atraso, uma falta de desenvolvimento econômico que tem no Brasil. E só a gente, enquanto segunda oposição, prova para vocês como o desenvolvimento é muito melhor no nosso mundo. Perceba, a fome decorre, sobretudo, da miséria generalizada, que é sustentada por alguns pilares do subdesenvolvimento, que possui algumas concausas. Geração de riqueza é algo que melhora o subdesenvolvimento. Industrialização, ciência e tecnologia. O agro, inegavelmente, lida melhor com essas questões. A geração de riqueza advinda das exportações. A melhora do protagonismo econômico no fornecimento de produtos agrícolas, a industrialização decorrente da mecanização que o agro exige, a ciência e tecnologia para melhorar os resultados desse setor, engenharia climática e ambiental. Se vocês querem melhorar a situação da população rural, melhore o desenvolvimento do país para, assim, distribuição social. Enfim, obrigada, gente. Por um split de 4-1 entre a comparativa entre primeiro e segundo, foi o segundo governo. Jéssica Peixoto, Guilherme Pereira. O split para a primeira oposição. Então, a call majoritária do debate foi segundo governo, primeira oposição, primeiro governo, segunda oposição.